Eu respeito as religiões, só que eu acho que neste momento as religiões elas estão pegando um espaço que não é dela. A gente não pode pautar nossas decisões políticas na Bíblia. Eu vou falar de mim. Eu não me incomodaria de passar o resto da vida comendo arroz, feijão e ovo, se todas as pessoas do mundo pudessem comer arroz, feijão e ovo. Você dá a mesma oportunidade para pessoas completamente diferentes, você só reforça a desigualdade. Eu acredito que a sociedade da mesma maneira. Você precisa dar mais para quem tem menos. Eu posso estar numa situação boa, eu estou na Europa, eu melhorei minha vida. E tem gente que chama isso de hipocrisia, eu chamo isso de nobreza. Você crescer na vida, olhar para quem tá embaixo é nobre. Agora você tá lá embaixo e ficar almejando ser um Elon Musk é burro. Chegou a patroa. DVS Podcast. Divas, meus amores, tá começando mais um DVS Podcast, o podcast mais bonito da Suíça. Mais bonito porque tem eu, porque tem minhas convidadas e porque eu tô esperando vocês, divas. Aliás, hoje que eu tô gravando esse podcast aqui, quarta-feira com a Aline, muito obrigada, Aline, vamos já falar com ela. Vamos falar de política hoje? Falar de política descomplicada? Vamos derrubar muitos mitos, muitos preconceitos que a gente tem? Vamos falar muito. Hoje eu vou pegar uma aula de política. Eu ouvi falar que política e religião não se discutem. Vamos descobrir isso hoje? Falando de política de uma maneira simples e descomplicada. Hoje eu vou conversar com a Aline. Mas agora, sem mais delongas, Aline, muito obrigada. Fiquei sabendo por um passarinho que tinha uma influencer passeando pela Europa, que entende muito de política, que fala de política de maneira fácil e descomplicada, que todo mundo consegue entender. E você me aparecer assim, me aparece mesmo como um presente, porque eu tô passando por uma fase de transição, que a gente vinha falando antes, e a gente tem muito preconceito, assim, eu vou falar de mim, sabe? Eu sou café com leite, tá? Quem tá chegando aí, gente, a mulher tem 600 mil seguidores, pega! Então eu sou bem café com leite, vocês que estão chegando pela Aline, sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e senta e vamos falar de política descomplicada. Aline, eu venho assim de uma família que a gente escuta muitas coisas da esquerda, muitas coisas sobre a política e a gente acaba tendo muito preconceito. Tem um monte de pergunta pra te fazer. Eu tenho ficha hoje. Ela tá com ficha. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, primeiramente, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Por me receber. Hoje o podcast veio até ela, já que ela não pôde ir, eu trouxe o podcast. Não, e olha só, uma super estrutura. Eu achei que ela ia chegar com ring light, um negocinho. É uma estrutura aqui que vocês não estão entendendo. Eu vou postar depois no backstage. Maravilhoso isso aqui. Amei, obrigada. Então vamos falar de política com ela, Aline Dutra, falando de política descomplicada, do banheiro, da cozinha, da sala, de onde der certo. Da Suíça. Da Suíça, tá, querida? Que ela chegou. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Explica um pouquinho sobre a esquerda para uma pessoa como eu, totalmente que não entende nenhuma pauta da esquerda, só tem muito preconceito, porque na minha cabeça a esquerda quer botar criança no banheiro, quer botar homem no banheiro com criança, e quer também, quer transformar o Brasil numa Venezuela, e tem a galera que quer invadir os movimentos aí. MST vai roubar tua casa. MST vai roubar minha casa, e o Brasil vai virar uma Venezuela, e todo mundo só quer viver às custas do Bolsa Família, todo mundo é vagabundo, não presta. Tem muita coisa que eu quero te perguntar, mas fala, querido, o microfone é seu, muito obrigada. Vamos lá, em primeiro lugar, muito obrigada pelo espaço. Eu acho muito legal a gente conversar com pessoas que pensam diferentes, que estão, tipo, como você, falei igual a Virgínia agora. Como você, por exemplo, que tá formando, né, mudando o seu modo de pensar, obrigada pelo espaço. Ser de esquerda, antes de tudo, é pensar nas minorias. E as minorias não são minorias numericamente. Então, a gente chama de minorias pessoas que não têm oportunidade à educação, a gente chama de minoria a comunidade LGBTQIA+, os negros. Ser de esquerda é acreditar numa mudança. A esquerda não tem medo, a gente tem revolta. Revolta, ela te faz agir, o medo te paralisa. E todos esses mitos que você disse agora, de esquerda come criancinha, isso aí
é pra você ter medo da esquerda. E quando você tem medo, você não questiona. O que acontece com uma situação onde você tá totalmente amedrontado? Você não age, você não pensa, você não reflete. A esquerda, ela vem como mudança. A gente acredita... Como que eu posso te dizer isso? É porque eu tô muito acostumada a falar com... Os meus seguidores são muito politizados. Você me desculpe se às vezes eu respiro pra Não, imagina, Pra, temos todo o tempo. pra explicar. Eu acho que no Brasil hoje a gente está tendo uma confusão muito grande. Né? O Estado brasileiro é o Estado laico. É constitucional. Não sou eu que quero, não sou eu que acho. É constitucional. A Constituição de 1989 coloca o Estado brasileiro como Estado laico. O que significa que a religião ela não pode intervir na política. E a gente vê... todas essas confusões que você me falou agora, elas têm muito a ver com o lado religioso. Eu não sou religiosa, a gente conversou sobre isso. Eu respeito as religiões, só que eu acho que neste momento as religiões elas estão pegando um espaço que não é dela. A gente não pode pautar nossas decisões políticas na Bíblia. Até porque, se a gente fosse pautar nossas decisões políticas na Bíblia, todo o Brasil seria de esquerda, né? Porque até onde eu me recordo, porque eu estudei em colégio de freira toda a minha vida, eu tive uma educação católica super rígida, até onde eu me recordo, Jesus não pregava prosperidade. Eu nunca vi em nenhuma passagem da Bíblia Jesus dizendo que a gente deve acumular riqueza, que a gente é o que a gente tem e não o que a gente é. A esquerda, primeira coisa, o primeiro equívoco é que a esquerda ela não prega a pobreza. A gente prega a distribuição de riqueza. Eu vou falar de mim. Eu não me incomodaria de passar o resto da vida comendo arroz, feijão e ovo, se todas as pessoas do mundo pudessem comer arroz, feijão e ovo. O que a gente não concorda dentro da esquerda é que para algumas pessoas serem extremamente ricas, outras pessoas precisam ser extremamente miseráveis. Acontece que a religião, ela apoia e ela é feita por pessoas extremamente ricas. A Igreja Católica é riquíssima, a Igreja Evangélica é riquíssima. Então é preciso colocar um medo na cabeça da população. Se você apoiar a esquerda, você está apoiando a pobreza. Não. Se você apoiar a esquerda, você está apoiando que eles distribuam a riqueza. É isso que eles têm medo. Todas as religiões. No sistema tão capitalista que a gente vive, né? A maioria do planeta vive nesse sistema capitalista que a gente é premiado pelo esforço. Acontece muito isso. Eu vejo isso no Brasil. É criada aquela falsa sensação que tudo depende só de você, só do seu esforço. A meritocracia. A meritocracia, eu acho que vai além da meritocracia que você fala, chega a beirar uma fantasia ilusória, porque tá muito forte essa questão, teoria da prosperidade no Brasil. Aqui, por ser um país bem neutro, é um estado laico. Aqui o país é laico e a gente não vê tanta força das religiões aqui, como no Brasil. Bancada evangélica tem um peso muito grande. É porque a educação aqui é de qualidade. Então, e a educação, ela liberta, né? A educação liberta. É isso que eu vejo muito no Brasil. Por exemplo, no Brasil a gente tá beirando... A gente quer beber da fonte do imediatismo. Sim. E foi feita uma pesquisa que nos países que mais sofrem, tem mais religião. Ou seja, a religião tá muito presente no povo que sofre, porque precisa ter uma esperança em alguma coisa. Aqui as pessoas quase não param para falar de religião, porque a religião não é uma esperança para ninguém aqui. No Brasil, a religião vira uma esperança, né? Aqui as pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem ter um bom emprego. No Brasil, a religião virou mesmo um campo de esperança e a fome do imediatismo, né? Você vem para a igreja, que Deus vai te dar e do nada, de repente, Deus, no Brasil e nos países mais pobres, a gente vai falar do Brasil porque a gente é brasileira. Sim. De repente, Deus, no Brasil, me parece que virou um gênio da lâmpada, do nada. E você vai fazendo seus pedidos e vai se alimentando atendido ali. Não, na maioria das vezes a gente vê que não é atendido, né? A pessoa termina mais doente e frustrada do que realmente realizada. Pouquíssimos os casos que acontece alguma mudança de verdade. A religião, ela vem para mascarar um problema social muito grave, né?
Por exemplo, quando você afirma que o dia tem 24 horas para todo mundo. E não tem? Não, não tem. Como assim? Vou te dar um exemplo. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Quando eu era criança, eu tinha um primo e a gente apostava corrida na piscina. A gente tinha a mesma piscina, o mesmo tempo. Ele sempre ganhava, porque ele tinha 1,80 m e eu tinha 1,50 m. Até que a gente decidiu que ele sairia de dentro da piscina e eu sairia de ponta. Tinha 1,50 m, cresceu? Agora eu tô com 1,52 m, cresceu bastante. E aí, o que aconteceu? Aí a gente percebeu que pra gente ter chance igual, a mesma oportunidade não era suficiente. Você dá a mesma oportunidade para pessoas completamente diferentes, você só reforça a desigualdade. A partir do momento que foi permitido a mim sair de ponta, quer dizer, a gente sanou uma dificuldade minha com um pouco de vantagem. Ele tinha que dar vantagem para minha debilidade. Debilidade, essa palavra existe, gente? Enfim. Falta de vantagem. Isso. E aí a coisa ficou igual. Eu acredito que a sociedade é da mesma maneira. Você precisa dar mais para quem tem menos. O dia não tem 24 horas para o menino da favela. O meu filho, por exemplo, que faz esportes, que faz inglês, que faz espanhol. Você acha mesmo que o menino da favela, que vende bala o dia inteiro no semáforo e vai para a escola à noite, você acha que ele e meu filho têm as mesmas oportunidades? Não tem. E a religião coloca essas duas pessoas em pé de igualdade, elas não estão. Porque a religião acredita num Deus que ama todo mundo. Até que tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Esse Deus que ama todo mundo não é o Deus... Não é esse Deus que vai criar políticas públicas para igualar essas pessoas. O problema, nas religiões e nas igrejas, não só o fato deles colocarem todo mundo em pé de igualdade, eles também falam, se você não conseguir é porque você não tem fé, vai reclamar com Deus. Então é muito fácil vender um produto na igreja. Você vende o que você quiser e se você não receber, você que não tem fé. É muito bom que você fala, vende o produto na igreja. Você já reparou que as igrejas hoje em dia, elas têm a mesma arquitetura de um shopping center? Sim. Linhas Ou de retas, boate também, linhas faz retas, empresa, luz. exatamente. E área VIP. E área VIP. São igrejas que, obviamente, estão buscando lucro. Sim. Né? É o que eu disse, eu não tenho religião, às vezes eu me denomino ateia, talvez eu seja agnóstica. Eu não acredito num Deus que te presenteie com um carro e te puna com câncer. Também não. Entendeu? Esse Deus não faz sentido pra mim. Eu não acredito em um Deus que é menos que eu como ser humano, porque se eu sou Deus, linda, poderosa, diva maravilhosa, sei de todas as coisas, onisciente, onipotente, e posso defender crianças e não defendo, se eu sou Deus, todo maravilhoso, poderoso, e posso defender meu filho de morrer na cruz e não defendo, aí eu costumo dizer isso, né? E aí você vai Vou nem tá, você tá sendo muito mais, você tá pegando muito mais pesado que eu, né? Volta, eu jamais criança! entraria nesse mérito. Mas eu acho, nossa, até me perdi. Não, que eu ia, então vou continuar pra lascar o pau. Vai lá. O podcast é seu. O podcast é seu. sou eu, Meus querida. seguidores me apoiam em tudo. Mas eu penso assim, nos meus delírios em casa, eu penso assim, poxa, mas é difícil adorar um Deus que não teve pena do próprio filho na cruz, porque Jesus falou, se pode, Senhor, afasta de mim esse cálice. E aí eu perguntava pra Deus quando eu era assim, mais evangélica, né? Que hoje em dia eu costumo dizer que eu sou uma ateia que duvida. Eu perguntava muito isso pra Deus. Poxa, Deus, mas você não livrou seu filho do pesadelo? Vai me livrar? Aí então, assim, você questiona se você quer ter esse pai. Eu realmente, religião não é o meu forte. A minha crítica é muito mais sobre a intromissão da igreja na política, no Planalto. Aí a gente chega lá, se não tivesse essa intromissão toda, a gente ficava até quieta, né? É porque os interesses da bancada evangélica no Brasil, por exemplo, são interesses que atendem só a elite. A bancada evangélica, a bancada da bala, elas aprovam exatamente as mesmas pautas. A bancada evangélica, a bancada de Jesus, Qual é a bancada da bala? Eu vou chegar lá. A bancada evangélica, a bancada de Jesus, a bancada do amor e a bancada da bala, que é a bancada dos armamentistas no Brasil, elas apoiam as mesmas pautas, elas votam juntos, elas são a mesma bancada. Então não lá para levar a sério uma bancada que fala de Deus, de amor, e uma bancada que fala de morte. Para que você usa uma arma de fogo? Enfim, eu acho que no Brasil tá tudo muito confuso, as pessoas estão muito perdidas, não é fácil viver no Brasil, é muito fácil cair em falácias. As pessoas estão desesperadas. Eu não vou dizer que as pessoas são burras ou estúpidas, elas só estão desesperadas. E talvez a esquerda seja falha neste momento. Talvez a esquerda precise se reformar, precise olhar mais para as pessoas
que querem empreender, que não querem mais carteira assinada. A esquerda falha nisso um pouco. Eu acho que é uma deficiência da esquerda e eu gosto de apontar falhas, porque se eu tô dentro da esquerda eu preciso melhorar. A esquerda, quando ela surge, principalmente o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele surge no chão de fábrica. O Lula foi o primeiro presidente da classe operária, e o único, na verdade, nem só o primeiro, o único presidente da classe operária a chegar na presidência. Então a gente ainda fala com uma esquerda de carteira assinada, uma esquerda CLT. E a gente, eu me coloco nisso porque eu sou de esquerda, a gente ignora a vontade da pessoa de ter o próprio negócio, de ter mais liberdade. E a direita, ela pegou isso pra ela, mas ela pegou de uma maneira errada. Ela pega essa pessoa que quer empreender e coloca na cabeça dessa pessoa que ela faz parte de uma elite. E ela começa a desprezar todo mundo que vem. Ela até vence e ela despreza de onde ela veio. É isso que a gente fala que é a falta de consciência de classe. A gente vive, Sabrina, num sistema piramidal, tá? Então a gente tem uma base gigantesca de pessoas para um topo muito pequeno. E dentro dessa base existem várias pessoas. A gente está muito mais próximo das pessoas da linha da miséria do que do topo da pirâmide. É isso, a gente está mais próximo da pessoa de situação de rua do que do Elon Musk. Só que a direita e a igreja, de alguma maneira, te faz pensar que é esta pessoa que você tem que seguir. E a gente só olha para cima e esquece de olhar para baixo. Então, a esquerda é uma esquerda que a gente olha para baixo. A gente olha em volta dessa pirâmide e a gente enxerga as camadas dessa pirâmide. Entendeu? E eu me percebo muito mais próxima dos meus irmãos que estão agora sem uma comida no prato. E é isso que me incomoda. Eu posso estar numa situação boa, eu estou na Europa, eu melhorei minha vida. E tem gente que chama isso de hipocrisia, eu chamo isso de nobreza. Você crescer na vida, olhar para quem está embaixo é nobre. Agora você tá lá embaixo e ficar almejando ser um Elon Musk é burro. Eu acho que é excelente isso. esse teu raciocínio. Eu já vi um vídeo esses dias da senhorita Bira, um influencer no Brasil, e ele fala do mito da garagem nesse vídeo, que fala exatamente assim, uma coisa como essa, que esse vídeo me chocou bastante, que tem muita gente que acredita que Silvio Santos, por exemplo, era pobre e camelô. É um exemplo de meritocracia. Que é mentira. Ele era da família Bravanel. Uma coisa é um universitário falar, eu vou vender caneta no trem pra ganhar uma grana. Foi isso que o Silvio Santos fez. Tanto é que quando vem brasileiro pra Europa, tem essa piadinha que fala assim, vamos fingir que somos a Bravanel, porque ele era descendente de judeu, a família de judeu, então ele era um universitário, ele nunca foi pobre. Ele construiu essa narrativa pobre do marketing justamente para plantar na cabeça das pessoas essa sensação de proximidade. Hoje em dia o empreendedor, ele se acha muito mais perto do Silvio Santos, do Elon Musk, do que do trabalhador. E ainda se acha, até fica uma crítica aqui para alguns empreendedores, que se acham até superior. Não, porque eu sou empreendedora, eu trabalho na hora que eu quero, eu faço meu horário, eu não tenho patrão. Mas não caiu a ficha que na hora que esse empreendedor parar de trabalhar, ele não ganha. Ele não é elite. A elite Então, que a gente ele é critica. trabalhador. Então, é isso que é uma confusão muito grande. A elite que a gente critica não é a elite que está dividindo o aeroporto com a gente, não é a pessoa que está na primeira classe. A elite que a gente critica, a gente não vê, a gente não tem acesso à verdadeira elite. Quando a gente fala da tomada dos. Agora a gente vai ter um assunto complicado. Da tomada dos meios de produção, da propriedade privada dos meios de produção, a gente não está falando da padaria de ninguém, a gente não está falando da sua revenda de carros, a gente está falando de tudo que é vital para a sociedade, está na mão de uma única pessoa que visa lucro. Você acha justo que o petróleo esteja na mão de um grupo de pequenas pessoas? Se toda a sociedade precisa disso, isso não pode estar na mão de alguém que só visa lucro. Água, energia, investimento, comida. A gente acredita, a esquerda acredita numa sociedade onde o meio de produção ele é socializado. Quem produz comida precisa pensar em primeiro atender a demanda. O lucro tem que ser secundário. Por isso que a gente tem lixos lotados e pratos vazios. Porque a gente tem uma economia, a gente tem uma elite que prioriza o lucro em detrimento do sofrimento da sociedade. É só isso que a gente é contra. Mas você não acha, Aline, que o Brasil, sendo filho dos Estados Unidos, como é, filho de herança, assim, né? Que tudo enquanto o Brasil quer copiar os Estados Unidos ou um pouco da Europa também.
essa esperança da esquerda de ter a igualdade que a esquerda tanto sonha, não vira um pouco, seria utopia a palavra, assim, Não. Não, na verdade, um sonho é a única inalcançável? chance. Porque eu vejo que o brasileiro, o reflexo da política hoje em dia, tudo bem, o Lula é presidente, a esquerda está no poder, mas eu vou falar de uma mulher totalmente leiga que não entende de política. Eu sinto a direita muito forte na mídia, muito forte nas redes sociais, muito forte nas oratórias, muito forte no marketing, muito forte em plantar verdades, eu não sei, mas em plantar notícias. Tipo, um vídeo como o do Nicolas, aquele rapaz, aquele menino, o Nicolas lá, né, da peruca, Nicolas Ferreira. da peruquinha, bater 2 milhões de views. 200 200 milhões. milhões, desculpa. Então, parece que a direita até tem ajuda de Deus. Não parece, não. É porque o Nicolas, ele trabalha, a direita, por exemplo, quem é o dono do Então, Instagram? aí, pra terminar, parece que a esquerda juntou um grupo de sonhadores cheio de ódio, porque eu entendo esse ódio, porque você vê muita injustiça sendo propagada o dia inteiro, fake news, galera do Tigrinho. Gente, o povo que não, é tanta coisa. Mas não é virou um ódio. pouco de sonho, assim. Eu não vejo ódio, por exemplo, nós somos contra o armamento. Não tem ódio, tem revolta. É revolta. É a palavra diferente, certa. é Eu sou revolta. revoltada toda. É diferente. Revolta. Não é utópico. Ótimo. Esse crescimento da direita mundial é um reflexo do crescimento da esquerda. A direita está em polvorosa porque a esquerda está crescendo. Então, assim, a gente não está num momento onde a esquerda está sendo esmagada, como parece. Muito pelo contrário. Esse contra-ataque da direita é porque a direita, não é a direita. O capitalismo está em declínio. Veja, Ah, sim? claro, não tem como a gente ter uma exploração linear num planeta que é cíclico. Como tá agora? Se a gente continuar explorando o planeta para atender a necessidade do capitalismo, a gente tem um planeta. E a gente já explorou o que tinha que ser explorado. E isso é percebido. Os capitalistas sabem que a gente não... Por exemplo, os recursos naturais, eles são finitos. E o capitalismo já percebeu isso. Então, o capitalismo está em declínio, isso é evidente. É por isso que essa ascensão da extrema-direita vem numa tentativa desesperada. Uma seca, né? Uma gana. E isso, por que que eles são... a direita não acredita no aquecimento global. Não, você não acredita. Vamos lá. Não acredita, não. Mas o presidente... Como é que fala o nome do homem lá dos Estados Unidos? Donald Trump. Como é? Donald Trump. Donald Trump. Tá lá de olho na Groenlândia já, né? Porque sabe que o... Não é que eles não acreditam. Eles precisam vender uma ideia Eles precisam vender uma ideia que não acredita. de que a crise climática ela é uma invenção da esquerda, porque senão você para de consumir. É incrível. Então você precisa continuar consumindo numa velocidade linear, só que você não pode em nenhum momento pensar que os recursos naturais são finitos. Então, se a gente continuar consumindo dessa maneira que a gente está consumindo, a gente não tem terceira geração. A gente não tem terceira Eu geração. estava vendo esses dias que o planeta já tem roupa fabricada que dá para vestir as próximas 5 gerações. Mas a gente quer a blusinha, né? Da moda, né? A gente tem 2 tipos de obsolescência no capitalismo. Aí fala assim, rapidinho, aí fala assim, mas se eu parar de comprar minha blusinha, eu não vou mudar em nada o planeta. Vai. O que você me diz sobre isso? Ué, claro o que que a gente vai. pode fazer de casa? Quando eu começar economizando água, energia? Água, energia, o básico, roupa, por exemplo, eu compro em brechó há né? muito tempo, mas assim, eu acho que essa necessidade nossa de consumo, ela tá para suprir essa falta mesmo, né? Essa falta vamos falar de Deus? Não sei se vocês não vão falar de Deus, essa falta de Deus, do verdadeiro Deus, do sentimento ao próximo. Esse consumo exagerado de tudo, ele vem para suprir uma carência nossa. Né? As pessoas são cada vez mais distantes umas das outras, elas estão cada vez mais ligadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Então, quando você de alguma maneira não consegue alcançar aquilo que a sociedade te impõe, você se isola. E para você tentar fazer parte da sociedade, você consome. Tem que ter. Você consome. As redes sociais, elas têm o padrão da inclusão, da exclusão, perdão. Então, cria-se uma vida, um corpo, uma pele, um cabelo que você não pode atingir. Então você vê uma Kim Kardashian com aquele corpo violão e você quer ter aquele corpo, aquela casa. E aí você vai investir em estética, em tudo, e a estética vai se popularizando, a cirurgia plástica se populariza, até que você atinge o padrão, elas mudam completamente. Elas estão tirando, por exemplo, todos os botox, todos os preenchimentos, todos os silicones, porque elas querem ficar macérrimas.
Então, a internet, ela vende o padrão da exclusão. Ela só vai vender aquele padrão que você não pode alcançar. Então, você vai consumir e a hora que tudo isso se populariza, eles mudam para um outro padrão para você não alcançar. Então, a internet vende uma fábrica de um sonho que é sempre inatingível. E quando você atinge esse sonho, você não precisa mais consumir. Mas tu acha que isso é problema da internet? Eu já acho que isso... Isso é agravado pela internet. Eu só acho que a internet coloca uma câmera de aumento. Porque, por exemplo, eu lá em casa, no interior do Maranhão, exemplo, antigamente, com 15 anos, eu não conseguia ver a fulana lá do outro lado dançando, comendo em Dubai. Então aquilo não me atingia. Mas hoje eu consigo ver a Joaquina que foi pra Dubai. Eu tô lá no Maranhão e eu consigo ver a Joaquina que foi pra Dubai e eu quero ir também. E às vezes ela nem foi. Ainda tem isso também, às vezes nem foi. Então a internet só colocou uma lente de aumento nesse vazio que o ser humano já tem, de sempre estar buscando o que não tem, né? Acho que isso é coisa do ser. Aí muita gente acha que isso é Deus, mas isso é coisa do ser humano. Isso é coisa do capitalismo. O capitalismo Olha coloca aí. na sua cabeça que você tem que ter aquilo, porque assim, a partir do momento que você já tem tudo que você precisa, você vai consumir mais alguma coisa? Eu falo até de ser também. Eu acabei de me formar numa coisa, aí, mas eu já me formei nisso, eu vou fazer outra coisa. Ou então eu comprei um carro, daqui 6 meses, eu já comprei o carro, agora eu quero outra coisa. Vai muito pro capitalismo, mas vai pro ser também. Essa busca do ser humano. O capitalismo, ele tem, por exemplo, ele tem 2 tipos de obsolescência, que é quando as coisas ficam obsoletas, não servem mais. Tem a programada. Você percebe que quando você ia na casa da sua avó, ela tinha a mesma geladeira os 30 anos de casamento. Eu tenho 20 anos de vida adulta fora da casa dos meus pais, eu já troquei geladeira 5 vezes. Então, os eletrodomésticos, eles são programados para quebrarem. Isso é obsolescência programada. E tem a obsolescência perceptiva, que é aquilo, por exemplo, agora a gente tá aqui de calça jeans e camiseta branca. E viemos até combinado, né? Essa roupa, a gente veio combinando. Não vermelho pra mim, não? Você já tá de unha vermelha, só que esse caiu igual. Essa blusa, ela me serve durante 30 estações. Só que a estação do ano que vem, ela vai mudar. Branco não é mais legal, tênis branco não é legal. É quando você se desfaz de produtos que estão em perfeita condição de uso, porque a moda mudou. Isso chama obsolescência perceptiva. Então, no ano você usa salto fino, no outro ano é salto grosso. O salto fino quebrou? Você não consegue mais. Você consegue, ele tá em perfeito estado, mas você vai substituir, porque se você não usar esse salto grosso da próxima estação, você não é aceita na sociedade. Então, o capitalismo, ele é tão cruel que ele coloca na sua cabeça uma necessidade de consumo que você não tem. E você se sente mal por não possuir isso. E eu consegui sair dessa linha de produção há muito tempo. E eu acho que uma das coisas da minha militância, como você me pergunta, o que a gente pode fazer para contribuir com o planeta? É não cair nessas armadilhas. Entende? Você entra e sai do padrão 300 vezes. Quando eu era novinha, o padrão era seio pequeno. E eu tinha um seio grande quando eu era adolescente. E eu odiava isso. Eu tive meus filhos e tive seio pequeno. Agora a moda é seio pequeno de novo. Eu não mudei nada. Eu só segui meu corpo e a volta mudou pra mim. Voltou pra mim. Então eu acho que uma das maneiras de você contribuir com o planeta é você não caindo nessas armadilhas. É assim que eu lido comigo. E agora eu quero que você fale um pouquinho da Aline, porque viu como a gente veio com sangue no olho, tava aqui montando as coisas e já falando, e querendo falar de política, querendo falar de Bíblia, querendo falar... De tudo. Eu quero que você fale como é que você ingressou... ingressou que fala? Não é ingressou? Comecei quando com foi que isso. você se apaixonou pela esquerda? Você já sempre se... E assim, essa visão... 2 perguntas em uma... Esse amor pela esquerda, essa visão política, você falou que política a gente não se apaixona, a gente analisa e segue. Essa análise sua, crítica e falar, essa aqui é a proposta, é a ideologia que eu quero seguir. E em contrapartida, Deus, assim, você sempre teve essa visão religiosa, não religiosa no caso. Quando foi que isso tudo se encontrou e formou esse mulherão aí que você é de 1,52 m? Tem força, viu? A mulher tem força, só não tem tamanho. Ó o vozeirão. Se a mulher pequena, se a mulher pequena são É tipo cão. pincher. Você já fugiu de um pincher? É mais fácil você fugir de um pitbull, não é mesmo? Bom, então, assim, na verdade, eu tive uma educação muito privilegiada. Eu sou muito privilegiada. Eu era a única menina da rua que estudava em escola particular. Os meus pais sempre privilegiaram muito a minha educação, a minha vida e da minha irmã, em detrimento de qualquer tipo de luxo, troca de carro, casa chique. Teve uma época da minha vida que eu me confundi. Eu não entendi que parte da pirâmide que eu fazia parte, mas eu era uma tola, uma adolescente. Depois, a vida adulta, me casei, tive 2 filhos, fiquei viúva aos 29 anos de idade, muito nova. Tinha um filho de 4 meses e uma menina de 4 anos à época.
Então eu passei uma boa parte da minha vida adulta, da minha vida jovem adulta, sem pensar em mundo, porque eu tinha que pôr leite dentro de casa, eu não tive tempo. Bom, então veio 2018 e eu acreditei. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que teve um momento da minha vida que eu acreditei em toda a farsa da direita. Eu realmente acreditei. Acreditei na Lava Jato, acreditei que o Lula era o maior ladrão do mundo, eu gritei fora Dilma. Só que eu tava num momento que eu não tinha tempo de me dedicar a isso e eu fui com a massa, porque a massa é sedutora. Pra eu pertencer a um grupo da minha cidade, eu precisei gritar fora Dilma e eu gritei, eu achei que eu tava certíssima. Até que surge no cenário político um tal de Bolsonaro, que diz que não ia uma mulher porque ela era feia, que dizia que se fosse um empresário não contrataria mulheres porque elas engravidam, que disse que negro não serve nem pra procriar. Então, em 2017, mais ou menos, quando a gente já tava com a pré-eleição bem forte pra 2018, eu vejo aquele deputado de baixo clero, Jair Bolsonaro, surgindo como uma força importante. Então, eu me considero nem de direita nem de esquerda, mas apoio o golpe contra a presidenta Dilma. Apoio como uma pessoa, não como uma figura pública, até então. E quando percebo que Bolsonaro está de um lado, eu preciso estar do outro. Então, eu acho que foi nessa percepção de quem era ele e aonde ele estava que eu percebi que eu tinha que estar do outro lado. E começo como uma dona de casa, uma pessoa normal, dentro do meu círculo. Eu sou influencer, então, dentro do meu ciclo de amizade, minha família, escola, mas não tenho nenhuma notoriedade pública. Ok. Bolsonaro vence as eleições de 2018, eu fico desesperada, de fato. Quando o Bolsonaro assume, Sabrina, eu fiz história. Quando o Bolsonaro assume, isso, gente, isso não sou eu que tô dizendo, não é o que eu acho, é história. A história é uma ciência, tá? Bolsonaro imita, em vários momentos, Hitler e Mussolini. Você sabe o que significa tomar um leite durante uma live? Não. Significa supremacia branca. Preconceito, É supremacia branca. O leite no nazismo era usado como representação de supremacia branca. E Bolsonaro numa live toma leite. E aí eu começo a fazer vídeos, desesperada, tentando alertar a população, fazendo comparações, mostrando o fato histórico, mostrando fotos e vídeos, né? Claro, a época, nada muito, mas mostrando. Olha, ele tá imitando. Ele tá fazendo apologia ao nazismo. E fico desesperado, obviamente, porque sempre fui apaixonada por história e entendo o horror que foi o nazismo. Depois ele pula no mar, apologia a Mussolini. E ele faz motociatas, novamente Mussolini. Então, nesse primeiro momento, eu começo a fazer vídeos numa tentativa de linkar a história, das pessoas perceberem que o que estava acontecendo ali, aparentemente de forma velada, era o surgimento, o crescimento do nazifascismo dentro do Brasil. É isso que me apavora, não é a política. Eu me apavoro historicamente. E vem a fatídica pandemia. E aí não tem mais como ficar quieta, né? Então nós temos 37 e-mails da Pfizer ignorados. Não sei se vocês estão me assistindo, vocês estavam no Brasil essa época. A Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine de vacinação. Bolsonaro ignora 37 e-mails da Pfizer no momento em que 4 mil brasileiros morriam por dia. E aí um dia eu faço um vídeo, eu não sei se você viu todo o meu Instagram, mas eu tenho uns vídeos cômicos, satíricos, assim, porque eu acho que uma maneira de unir as pessoas na comunicação é a sátira, figuras de linguagem. Eu também gosto. E eu faço uma sátira, imitando uma bolsonarista fervorosa. E esse vídeo viraliza. Então eu durmo com 3 mil seguidores, acordo com 30. Então foi assim que eu comecei. Foi num acaso, num desespero. E eu nunca mudei muito minha maneira. Revolta, E né? com muita verdade. Com muita verdade. E eu vejo no teu Instagram também com muita simplicidade. Você é muito simples na forma de falar. É como você fala no seu Instagram, falando de política de forma simplificada, tem alguma coisa assim, né? Todo mundo consegue entender, apesar de você ter estudado, ser formada, todo mundo consegue entender de forma bem clara o que você fala, porque você fala realmente a língua do povo, a língua que o povo entende, que, assim, eu acho que falta um pouco. Quem sou eu? Alô, a louca do jardim. Quem sou eu para falar um pouco do que falta na esquerda ou na direita? Mas eu acho que o que falta um pouco é a comunicação da galera da esquerda, porque parece, quem tá de fora vendo assim, parece que o pessoal da direita fala muito perto com aquelas pessoas sem educação e que sofrem e dão uma solução muito rápida.
Isso vende, sabe? Tá corretíssima. Não tô falando que a esquerda tem que sair por aí vendendo promessas falsas, não é isso. Mas talvez tentar melhorar um pouco Você tá a corretíssima. comunicação com a galera, porque talvez o que tá faltando é mais aproximação da galera da esquerda com o grande público, com aquele público que tá lá jogando tigrinho, que tá lá recebendo Bolsa Família, não tá recebendo educação, não tá recebendo informação, mas tá recebendo muita fake news pelo telefone. Muita fake news. Assim, a mentira, ela é muito mais atraente, né? A mentira, ela é atraente porque na mentira você pode Solução colocar rápida, tudo. Né? Na mentira você pode colocar tudo. Imagina se eu faço um vídeo dizendo, gente, o Lula em 2026 prometeu subir o salário mínimo para 7 mil reais. É fácil, é lindo. Mas a esquerda não trabalha com mentira. Mas tem uma crítica à esquerda que você fez e eu acho corretíssimo. A esquerda é muito acadêmica. É muito inteligente. É muito snob, às vezes. É muito snob. A gente tem esse negócio de não ostentar a riqueza, mas às vezes ostenta... Palavreado mais difícil. É isso que eu tento não fazer. Né? Eu não vou falar de materialismo histórico dialético. Não tem como começar o vídeo. Vamos falar sobre, mas não existe isso, entende? E eu acho que a esquerda ela precisa descer um pouco do pedestal. Precisa aprender com a direita técnicas de comunicação, com o Lula. É um ótimo comunicador. É um ótimo, ele é um Lula ótimo orador. Na minha opinião, né? Ele fala a língua do povo, né? Tanto é que ele não venderam solução, mas ele fala um vocabulário que todo mundo entende. E às vezes eu paro para ver vídeos de esquerda, tem vários conteúdos. E às vezes eu não entendo, porque eu sou a grande massa. A gente precisa melhorar nossa comunicação em vários pontos. Outra coisa que eu queria te perguntar também sobre a esquerda é que tem um mito muito assim, um mito não, você vai me dizer se isso é mito ou se é verdade, porque até então eu vejo como verdade, né? Nossa, você só compara. Adoro que você fala mito como mentira, porque o Bolsonaro é um mito, né? É que o mito não existe. Muito obrigada por usar direitinho. Eu estudei, tá? Muito obrigada por usar o mito como algo que não existe. Mito é coisa que não existe. Exatamente. Tá? Mitologia, mito é uma coisa que não existe. Muito obrigada Vocês por estão usar. adorando um mito. Um mito aí. Um mito é uma verdade. Eu não sei, eu vejo como verdade. Você vai me dizer se é um mito ou se é uma verdade. Que a galera do MST. Nada, nenhuma fazenda, nenhum prédio público, nada que é ocupado pertence a alguém, tá? Se são terras que têm dívida com a União, ou são terras que têm dívida com a União. Se for uma terra improdutiva, mas for privada... Se for uma terra produtiva... Não, se for produtiva, não tem ocupação, pra começar. Não existe ocupação, não é MST. É outra coisa, tá? Não é MST. Ah, mas não existe? Existe, mas não é MST. Tá? Porque o MST ele não invade, ele ocupa. Então, se é uma terra que mesmo improdutiva, mas tem todos os seus impostos pagos, então a terra é improdutiva, mas o dono daquela terra improdutiva está com os impostos ok. O MST ocupa e o governo paga para o dono dessa terra essa ocupação. Ele nem é lesado em nenhum momento. Agora, a terra é improdutiva e o dono da terra está com dívida com a União. Então, o MST ocupa, e como tem a dívida com a União, dizer que fica elas por elas é muito chulo, não é esse o sentido. Mas você entende? Não existe. Mais ou menos. O que eu quero te dizer é que não existe prejuízo pro dono dessa terra. Porque ou ela é improdutiva e já não pertence mais a ele, porque ele não pagou imposto e já perdeu, ou ela é improdutiva, mas ele tá com tudo em dia e o governo vai ressarcir essa pessoa. É isso que eu queria te perguntar. Então, quando o MST, independente de qual é o presidente... O MST não é do governo, para começar, tá? Independente de qual governo que tá porque o MST é uma organização privada, né? É uma organização popular. Né? Então, Para forçar uma reforma agrária. Então, independente de quem está no governo, se o MST ocupa... seria um acordo com o governo de ressarcir? Não, é a lei da reforma agrária mesmo. Né? É uma lei, é a lei da reforma agrária. Você faz cumprir a lei. Isso existe em todos os países. Em todos os países. Aqui na Europa existe a reforma agrária. O MST, ele força esse cumprimento da lei. Então, quando o MST, quando o movimento ele encontra uma terra improdutiva
e ele resolve ocupar de novo e não invadir, isso força o governo a promover uma reforma agrária daquela terra. Entendi, ficou claríssimo. Para você ter noção do tamanho do preconceito e de notícias que a gente vê. O MST invadiu e acho que Ele nunca invadiu nada. E acho que já usam essa palavra invadiu Propositalmente. nas mídias, propositalmente, né? O MST invadiu isso, aquilo, a propriedade privada e se assolam um medo muito grande. É porque as pessoas confundem essa ocupação de terras improdutivas com o conceito marxista de tomada dos meios de produção, da propriedade privada dos meios de produção. O que o marxismo busca, o comunismo busca através do marxismo, é a tomada da propriedade privada dos meios de produção, como eu te disse anteriormente. Então, o meio de produção que produz o alimento, ele tem que ser social. Quem distribui a água tem que ser social. A energia elétrica, tudo aquilo que é necessário para uma sociedade não pode visar lucro. Isso é uma coisa. Propriedade privada dos meios de produção não é casa, não é padaria, não é nada disso. O que o MST faz, o MTST, ele faz a mesma coisa, só que dentro das cidades. Então pega esses prédios abandonados, os prédios em dívida, os terrenos onde tem casas que estão condenadas, em dívidas com o Estado, que o proprietário já perdeu aquela casa. Pertence ao Estado. Só gerando dívida para o Estado também, porque ninguém despesa, né? A pessoa, quando ela não tem uma terra, quando ela não tem o que produzir, ela pode cair para bandidagem. Então, assim, o MST, ele é um movimento tão amplo, ele é um movimento, ele abraça uma terra, mas ele tira da rua possíveis... Ele diminui a bandidagem. Quando você tem uma terra para produzir, você não precisa cair no crime. Ele diminui. É uma economia para o Estado. Você dá casa para quem precisa, é uma economia para o Estado. Para tudo. A saúde economiza, que a pessoa, quando ela tem casa, água potável, esgoto, ela adoece menos. Sim. Ela vai usar menos o Estado. Às vezes ela não consegue matricular um filho na escola porque ela não tem casa. Esse filho sem estudo, sem casa, ele vai para onde? Marginalidade. Segurança pública perde com isso. Ô Aline, mas você não... Depois a gente vai voltar lá na coisa que eu te fiz duas perguntas lá antes. Você falou da política e a gente não falou de Deus quando você teve essa visão religiosa. Mas o assunto do MST tá muito bom. E você tem essa impressão que pobreza gera lucro para alguém? A pobreza gera lucro? Um exemplo, a gente vai falar do capitalismo assim. Você entende de política, sim. Eu tava... As perguntas estão ótimas. E a ficha aqui? Nadinha. E a sua ficha aí que tá caindo? Respeita que eu tenho ficha. Mas olha só, eu tava vendo esses dias que parece que a pobreza gera muito lucro. Pra quem? É isso que eu quero que você me responda. Um exemplo, o capitalismo no Brasil. As crianças são exploradas para trabalhar, tirando cacau, não podem ir às escolas, são praticamente escravizadas. A preço, eu estava vendo uma reportagem, para quê? Para tirar o cacau, para quê? Para mandar para a Europa, para quê? Para vender para gente aqui na Suíça, na Bélgica. Quem ganha, quem está tirando a matéria-prima dali, isso é só um exemplo, é o cacau, é o café. E exportando para cá, o agricultor não quer vender para o brasileiro, para Cacau Show, ele quer vender para cá, para a Suíça, porque ele vai ganhar em euro. O cara do café, ele não quer vender pro tio que tem uma fábrica lá, ele quer vender para a Itália. E o que sobra que volta pro Brasil, volta caríssimo. E o que sobra que volta pro Brasil, volta caríssimo. Aí no final o café tá caríssimo, lá no Brasil, né, que eu tô acompanhando as notícias, o café caríssimo, a culpa é do Lula. E criança escravizada, ganhando pouco, precisando de auxílio social, também a culpa é do Lula. Tudo é culpa aí. Então, parece que a pobreza não vende de hoje, e é um sistema todo que se favorece atrás disso, né? Quando eu te falo que eu acho que a esquerda é um pouco utopia, sonha um pouco nessa... Porque eu vejo um problema muito fundo para ser resolvido. Então, será... Até resolver, voltar... Tu não acha que é um pouco de utopia da esquerda achar que tem solução a esses problemas tão enraizados e tão fundos? Eu acho que utopia é você acreditar num sistema como o capitalismo, que vai continuar explorando o planeta Terra eternamente. Isso é utópico. Isso não existe, é um não lugar. Verdade. O que é a utopia? É um não lugar. É o que não existe. O que não existe é a gente continuar explorando o planeta
por conta de uma necessidade que nunca vai ser sanada, porque a necessidade não é de ter, é de ser. Para mim, o capitalismo é utópico. Você acreditar que esse sistema ele vai se manter por mais 10 gerações é completamente utópico. Quando você me pergunta se o capitalismo precisa da pobreza, ele precisa da pobreza. Porque, vamos lá, estou falando com você agora, você tem 2 filhos para criar, você não tem muita opção. Uma multinacional vai te oferecer R$2.000 para trabalhar. Você aceita porque você não tem opção. E se você tiver? Você não aceita. O capitalismo, ele precisa da miséria. Primeiro porque a miséria causa medo. Então você precisa... A miséria extrema, ela não gera riqueza para o capitalismo no sentido de eles não consomem, eles são tão miseráveis que eles não são nem mão de obra. Mas você apontar essas pessoas gera um medo naquela pessoa e ela vai trabalhar para você por qualquer merda porque ela não quer ser aquele miserável. O mesmo medo de ir pro inferno, desculpa te cortei. Pode ser. Uma coisa tá ligada ao Pode outro, ser, mas a gente falando da super miséria, é necessário que tenha os muito miseráveis, para você ter medo de ser um deles. Os miseráveis, a ponto de serem miseráveis, mas eles têm comida em casa porque eles precisam de força para produzir para você. O miserável, ele não tem nem força para trabalhar na sua fábrica. Agora, então, é isso que eu te falo. Dentro da base, tem várias camadas. Sem o miserável, sem o explorado, o capitalismo não se faz. Não existe você... Como que você acha que os milionários são milionários, Sabrina? Vou te falar. Eu produzo na sua fábrica 50 taças. 50 taças vai te gerar por dia 200 libras. Tô falando de libra ainda porque eu tô com a cabeça em Londres. Você vai produzir 200 libras por dia. Se ele te pagar 100 libras, seria meio a meio? Eu sou dono do meio de produção, você tá produzindo. Ele não fica milionário. Ele não fica bilionário, tá? Então, se você produz 200, ele vai te pagar 30. Os 170 é o que a gente chama de mais-valia. Por que você aceita ganhar 30 sabendo que você produz 200? Porque você tem medo de passar fome e porque você não tem alternativa. Porque se você montar uma fábrica no fundo do seu quintal para fazer as taças, porque afinal de contas quem sabe fazer taça é você, a grande corporação engole porque ela tem condição de vender a menos. Ela vai vender mais barato, porque ela explora a sua força de trabalho, ela pode vender uma taça muito mais barata. Se você fizer uma fabriqueta no fundo da sua casa para realmente ser valorizado pelo que você produz, você não consegue entregar um produto competitivo. Então você não tem solução. Ou você vai trabalhar para as grandes corporações ganhando 30 e produzindo 200, ou você vai morrer de fome e ser aquele miserável. Então o sistema capitalista ele não te deixa escolha. Ou você vai ser explorado, ou você vai morrer de fome. Eu daria até uma terceira opção, ou você vai ser autoexplorado, que é o empreendedor moderno hoje em dia. Mas o empreendedor moderno, ele se engana muito. Mas tem algumas, então, mas tem algumas faixas, algumas faixas, não é faixas que eu quero dizer. Depende muito. O que você pode ser autônomo hoje em dia? É a uberização, é prestador de serviços. Mas você não consegue mais produzir o seu próprio produto. Você não consegue mais produzir. Entende? Você consegue prestar serviços. Essa faixa da sociedade que está se emancipando, não precisando mais das grandes corporações, elas são prestadoras de serviços e são exploradas. Porque a pessoa compra um apartamento de 5 milhões, mas não quer pagar 3 mil para pintar. Então você já está explorado. Só que você não consegue mais produzir autonomamente. Eu tenho umas dificuldades às vezes de falar. Autônomo. Você não consegue ser autônomo. Por exemplo, você faz crochê. O seu crochê é maravilhoso. Você vai na Shein, só que você precisa cobrar. A Shein tá destruindo o pequeno empreendedor. É isso que eu quero te dizer. Você tem um talento de fazer crochê, a sua blusa custa R$70. É justo. É o seu preço de produção. Você vai na Shein, a blusa é 30. Então, você não consegue mais ser um empreendedor da sua força de trabalho dentro dos sistemas de produção. Você consegue ser um prestador de serviços. Aí vem aquela moda, tendência, que o empreendedor que vende um serviço ou um produto, ele vende muito mais do que só um produto e um serviço. Ele vende, na internet a pessoa acaba comprando porque gosta do influenciador, porque acaba gostando da pessoa, então ele meio que acaba se vendendo para conseguir vender alguma coisa. Mas ele também é explorado. Ele é autoexplorado, eu acho. Não, ele é explorado por tudo. Vamos ver a minha situação. Eu trabalho pro Instagram. Eu movimento 20 milhões de contas todos os meses.
Uau. Você acha que eu recebo por movimentar 20 milhões de contas? Não, no Instagram não paga. Não, mas você acha que eu recebo o suficiente pelo engajamento que eu dou? Não, mas não tem ideia. Não, óbvio que não. Eu sou completamente É bom, explorada. porque eu ia chegar na parte das influências digital. Já, porque antes, pra gente fechar esse bloco de política, falar da... Eu não sei nem que pauta que entra isso, que a gente tava falando e fez uma pausa rapidinho, que a bateria descarregou, e a gente fez uma pausa. Eu não sei nem que pauta que entra essa pergunta, mas eu gostaria de... Vamos voltar na pauta da religião, que a gente estava falando desse Deus todo onipotente, onipresente, poderia salvar crianças e não salva, né? Trazendo um pouco da religião e para o mundo atual. Falando, eu vi no teu Instagram, tô totalmente leiga, não sei Da Palestina. Da Palestina, o que está acontecendo. Eu vi que você está bem envolvida com essa causa, compartilhando, falando das crianças da Palestina, mais de 14 mil, 18 mil crianças. Morreram mais de 18 mil Fala um pouquinho crianças. pra gente o que está acontecendo, por favor. Tá acontecendo um genocídio, não é uma guerra. Uma guerra é quando os dois países têm condição igual. Uma guerra é isso. Um joga aqui, outro joga ali. O que tá acontecendo na Palestina é um genocídio, é um massacre. É um massacre. Ah, porque querem pegar o Hamas. O Hamas tem quantos anos teve os integrantes do Hamas? 7? 4 meses? 2? São recém-nascidos? Não, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Palestina é um plano de extermínio e não tem nada a ver com religião, com terra prometida, tem a ver com interesses financeiros. Estão matando crianças. Hoje é dia, que dia é hoje do mês? 20, 21? 21. Hoje é quinta-feira, perdão, tô um pouco perdida. Hoje é Produção. Quarta-feira, dia 21. Hoje é quarta-feira, dia Obrigada. 21. Segundo o diretor da ONU, se Israel não permitir a entrada de caminhões com medicamentos e comidas e alimentos que estão parados na Cisjordânia, 14 mil bebês vão morrer até sexta-feira. Não é talvez, é um aviso. O mundo está sabendo que 14 mil bebês vão morrer daqui a 48 horas. Não vai ser uma fatalidade, vai ser um assassinato avisado para o mundo inteiro. Você não precisa entender de política, você não precisa gostar do Lula, você não precisa gostar da Palestina. Se você coloca na sua bio que você é um cristão, você não pode se calar frente ao assassinato de 14 mil crianças. Eu vou te contar uma cena Por favor. que eu vi. Esses dias eu vi um soldado israelense, um soldado, um burucutu, segurando uma criança de 10 anos, idade do seu filho ou filha? Da sua filha. Meu filho tem 12. Você via que o menino estava todo urinado. Desespero. Entende-se, se ele tá na mão de 2 soldados, sem nenhum adulto do lado, ele já perdeu pai e mãe. Tá? Esse soldado segura esse menino, sai um outro soldado do outro lado e chuta a cabeça desse menino enquanto ele grita, desesperado por ajuda. Você me desculpa se eu me emociono agora. Agora, se o mundo se cala pra isso, a gente perdeu. Precisa ter medo do inferno. Não precisa ter medo do inferno. Eu ia chegar aí. Não tenha medo do inferno. O inferno é aqui. Não tenha medo de demônio. O demônio são esses 2 soldados. Se você coloca na sua bio que você é cristão, mas você ignora isso, porque de alguma maneira, Jesus politicamente... vai voltar. Não, eu digo nem isso. Politicamente, a pessoa política que você segue usa uma bandeira de Israel, você tá morto por dentro. Você não precisa mais esperar inferno. O inferno já habita dentro do seu coração. O demônio já tá dentro do seu corpo. As cenas são gravíssimas, o mundo está sabendo que está acontecendo um genocídio. Genocídio não é guerra. Genocídio é quando se pretende exterminar toda uma raça. Por que a gente não vê a direita falando disso? Eu não entendo. A direita é a favor de Israel, sabe-se Deus por quê? A direita é a favor... Porque Israel é o povo prometido. Exatamente, só que assim, dizem que em outubro de 2023, o Hamas, que é um grupo de terrorismo, vamos colocar desse jeito, mas é um grupo palestino terrorista que joga uma bomba em Israel. Uma bomba em Israel. Israel está retribuindo essa bomba há 2 anos. Há 2 anos. E essa... Mas na Bíblia tá escrito olho por olho, dente por dente. Eu já não sei de Bíblia nessa situação. É como, imagina na sua cabeça alguém chegando com uma espingarda e dando um tiro, e aí levanta uma tampa e vem tanque de guerra. Eles estão massacrando crianças. Enquanto a gente estava preparando as câmeras, eu vi uma criança que ela nasceu no cessar-fogo que teve muito rápido na trocância, é ótimo, na troca de Biden por Donald Trump, teve um cessar-fogo. Essa criança foi para Cisjordânia fazer uma operação no coração. Ela saiu do hospital e voltou para a área de guerra. Uma criança que precisa de repouso. Ela tem 28 dias.
Ela tinha. O que tá acontecendo na Palestina é um massacre, tá todo mundo sabendo. A história vai cobrar, Sabrina. Os livros de história, o seu filho vai estudar, o seu neto vai estudar. E eu pergunto pra vocês, que lado da história você vai estar? Que lado da história você vai estar? Eu vou estar do lado dos que não se conformaram, dos que lutaram. Da revolta. Não, é uma dor, é uma dor. Eu não sou católica, eu não acredito em Deus. Eu já me vi rezando pela Palestina. Eu sinto revolta é revolta mesmo de ver coisas como essa acontecendo e tem pessoas acreditando que Deus vai vir para resolver tudo quando o ser humano tá sofrendo e tá morrendo aqui, o planeta tá explodindo. Gente, o planeta tá explodindo e tem gente negando o aquecimento global. Tem gente que acha até que a Terra é plana até hoje, então é complicado. Você fala de Deus voltar, me perdoa te interromper, me perdoa mesmo, só porque eu tô nessa angústia aqui. Quem garante que Jesus não voltou? E acabou de ser morto na Palestina? Fechar a pergunta assim, porque você vê, se eu fosse fechar aquela pergunta que eu botei lá no início do programa, agora eu vou fechar. Se eu fosse um Deus, uma deusa, linda, maravilhosa, onisciente, onipotente, e tivesse todo o poder do mundo, eu não iria salvar essas crianças? Fica difícil adorar um Deus, agora eu tô falando do Deus da Bíblia, fica difícil adorar um Deus que tudo pode, tudo vê, mas nada faz. Porque são crianças, né? É bem complicado. É a incoerência gritando muito alto. É como diz Jorge Aragão, ele fala o Iraque é aqui, mas eu diria que o inferno é aqui. O que tá acontecendo na Palestina, gente, é muito grave. Eu queria muito que vocês que estão assistindo isso se informassem mais. Eu não tenho nem condição de falar muito sobre isso, É desculpa. muito triste, é muito complicado. E agora eu quero que você fale pra mim um pouquinho, junto, né, que eu falei, você sempre se viu, que você falou do início não vou falar paixão, porque por política a gente não se apaixona, a gente analisa, dessa análise que você se viu mais de esquerda. Quero bater um pouquinho porque a gente falou muito de comunismo, mas essa palavra, comunismo, você concorda comigo que gera muito burburinho, muito preconceito? A China é um país comunista, né? Socialista, não existe comunismo no mundo. Olha aí, viu? Pronto, não existe comunismo no Não. mundo. Pra começar, duas perguntas. A China não é comunista? Pode se intitular comunista, mas o comunismo, o marxismo, tem duas perguntas que você faz para um país. Tem Estado? Não é comunismo. Tem classe social? Não é comunismo. Então não tem comunismo. Não, nunca foi aplicado. Nem a União Soviética, na época de Stalin, de Lenin, não foi comunista, socialista. Um país forte é socialista. Quando o comunismo acredita que quando os meios de produção forem controlados pelos trabalhadores, o Estado perde a sua função. Que a função do Estado é de regularizar as relações trabalhador-empresa. Então, a partir do momento que o meio de produção ele é dirigido pelos próprios trabalhadores, o Estado se torna obsoleto. Então, dentro do comunismo marxista não existe classe social, o que não significa que todo mundo vai usar a mesma escova de dente, a mesma roupa, não é nada disso, mas não tem... O filho do dono da empresa estuda na mesma escola do filho do faxineiro. Isso acontece aqui na Suíça, tá? Você Então, sabia? e dizem que eu tô num país que eu devia estar em Cuba, que eu tô num país totalmente capitalista. E aqui também a gente ganha Bolsa Família, tá? Meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele tem um salário de mais ou menos 9, 10 mil francos. E a gente ganha Bolsa Família aqui, tá, querido? Porque, na verdade, A produção ganha Bolsa Família também, não ganha? A produção é rico, tá, querido? essa ajuda do A gente ganha ajuda governo do governo aqui. é uma ajuda para famílias se estabilizarem, famílias que ganham pouco. Ninguém vive com R$600 no Brasil, tá? Não existe. Não, mas o que eu tô querendo te dizer é que aqui não precisa ganhar pouco. Até quem ganha muito, Sim. ganha essa ajuda aqui. Isso, mas no Brasil fala Vagabundo. que é vagabundo. Porque a pessoa tem filho para ganhar Bolsa Família. Você teria um filho para ganhar R$50? Né? Não existe isso. Tanto que você pode estar trabalhando e ter o Bolsa Família se sua renda per capita não é suficiente para você ter um mínimo de dignidade.
Tá? Renda per capita. Você pega todo o dinheiro da família e divide pelo número de cabeças. Isso aqui não dá para todo mundo ter o básico. Alimento, água potável, lazer, escola e educação. Você dá o Bolsa Família. E mesmo com o Bolsa Família, essas famílias não têm o básico. O Bolsa Família ainda é um sistema muito pequeno dentro do Brasil. E é pequeno porque o mercado, porque a bancada da direita não permite que cresça. Porque a partir do momento que você ajuda a pessoa super pobre a ter educação e dignidade, ela pode não aceitar mais ser explorada pelas Muito bom corporações. isso que você falou, vou pegar já um gancho aqui. Porque o preconceito, no Brasil, tem muito preconceito com quem recebe Bolsa Família. Sou uma dessas pessoas, essa fala já saiu de mim no sério. Tudo vagabundo, fica aí querendo Bolsa Família. Essa frase já saiu de mim no sério. Deus te perdoa. Amém, irmão. E também, a gente já tá quase bêbado também, né? Vou Tô logo falar. nada, eu preciso de muito vinho. E também, ó, já perdi, essa frase de... Ih, perdi o raciocínio. Não, você tava me ajuda. dizendo, perdão, eu que te interrompi, me desculpe. Tava dizendo que da sua boca já saiu que quem tem Bolsa Família é vagabundo. Esse preconceito, esse preconceito que existe contra o programa Bolsa Família, por que esse preconceito contra o programa Bolsa Família, que é um programa que já ajudou tantas pessoas no Brasil, e outro programa que tem muito preconceito, que foi o Lula que criou também. Ô Lula, me contrata aí, tô coisando aqui pra tu, hein? Não contratou nem eu, tô com você há 6 anos, meu amor. Tem uma fila aqui. Não, é uma dupla aqui. Outro programa do Lula também, muito que as pessoas... que é muito bom, que eu vejo que foi muito bom e é muito julgado, é aquele cheque que o estudante podia fazer um crédito, fazer faculdade. ProUni. O ProUni foi quando eu vi pobre fazendo Por que faculdade. você acha que é criticado? Pensa numa pessoa... Me diz você. Eu te digo, falei pensa pra numa isso. pessoa... Pensa numa pessoa... Começou, Baixaria, tá acabando o programa, não começou, né? Pensa numa pessoa explorada que vai estudar sociologia, filosofia e história. Ela não vai se deixar explorar. É perigosíssimo pro sistema, é perigosíssimo para quem explora uma pessoa que ganha Bolsa Família e tem educação, e através dessa educação chega no ProUni. Não é que eles têm preconceito por duas coisas distintas. E não é um preconceito, é um conceito. Eles sabem. Preconceito eles plantam na cabeça das pessoas que não ligam, conhece, que pensam que duas galinhas pensam juntas. Mas essa galera, a elite, o mercado financeiro que quer bombardear esse tipo de programa, não é um preconceito, é um conceito. Eles sabem que uma população educada e crítica não aceita ser explorada. Quando você como você se vê uma pessoa de esquerda, ficou muito claro pra mim as pautas da esquerda que a esquerda defende. Muito obrigada por esse esclarecimento. Mas quando você se viu assim, você já nasceu meio essa ateia que duvida, essa agnóstica, assim? Não. Já Eu veio passei da igreja? por todas as religiões. Já Você fui na falou que igreja. teve Formação educação católica. esse eu Sim. peguei. Depois de adulta, eu fui na igreja, eu fui no centro de Umbanda, eu fui no Allan Kardec, eu fui na Igreja Universal, eu fui no Santo Daime, eu fui em todas, e em nenhuma eu senti. Não, mais que eu. Não, eu fui em todas as religiões. Antes de eu decidir que nenhuma prestava pra mim, eu fui em todas. Eu fui em Tá todas. certo, eu acho que esse é o certo também. Eu abri minha cabeça. Eu fui na Igreja Universal e eu nenhuma delas eu senti que eu teria uma conexão especial com uma espiritualidade. Eu acho que eu posso ajoelhar agora aqui no meu quarto e ter o mesmo contato. Eu não preciso de alguém me dizendo o que é certo e errado. Eu não preciso de uma religião me ensinando o que é certo e errado. Eu sei o que é certo e errado. Eu não preciso acreditar em Jesus, no que ele escreveu. Eu sei o que é amar o próximo. Eu sei o que tem valor nessa vida e eu não preciso de uma religião para me dar regras. Não sei, talvez tenha pessoas que precisem, que não tenha dentro de si a noção do que é certo e o que é errado. Eu tenho, perfeitamente. Eu não preciso de ninguém me dizendo o que é certo e errado. Em alguma dessas religiões você se sentiu um pouco mais de... Na espírita. Na espírita? Sentiu um pouco mais de aproximação, um pouco mais de paz? Sim, mas ainda assim, para eu ter que sair da minha casa para ir num centro para falar com as entidades que me protegem, eu falo da minha casa. Vocês estão comigo o tempo todo. Faz sentido. Pra que eu né? tenho que ir até o centro tomar um passo, ficar na fila? O cara não tá comigo? Não é meu guardião, meu espírito de luz? Eu chego em casa e falo, espírito de luz, estou aqui, por favor, me ajude. Obrigada, boa noite. Mas teve algum episódio em especial que você falou, não, agora eu resolvi não acreditar em mais nada, cansei de procurar? Não. Não. Teve, meu marido ter morrido tão jovem, eu fiquei brigada com a espiritualidade um tempo. Mas é uma coisa muito minha, da época. Hoje em dia eu não tenho mais raiva da espiritualidade. Eu acho que ele foi na hora que ele tinha que ir. Mas é que é isso, eu não preciso de guia. Casou só uma vez?
Só uma vez. Amor só uma vez. Não, amei algumas. Ai, que bom, porque a vida é muito linda pra, né? 29 anos é muito nova pra desistir do amor, assim. Não desisti. Talvez ele tenha. O amor desistiu de mim, mas eu não desisti dele. Não desista não, que a gente tá aqui pra isso, para ser usada. Tá louca? Sim, quem Você sabe. é linda, maravilhosa, seja bem-vinda à Suíça. Eu tava cheia de coisas pra te perguntar, mas a gente fez 1h10. E se eu voltasse pra Suíça, a gente fizesse outro podcast? Eu acho que você tinha que vir a morar mais eu. Tô querendo casar com você, mulher. Porque você pensa igualzinho eu penso. Eu falei que ia ficar aqui pagando de café com leite aqui. Eita, Caguei todinha com meus seguidores católicos, cristãos, evangélicos. Não, olha só, eles têm que entender, gente. Tem que respeitar a diferença. Cristo não Eu respeitou. tô saindo do armário, Aline. Tô saindo do armário aos poucos. É real mesmo, assim. A gente tava falando disso fora do programa, fora daqui, das câmeras. E antes, quando eu tinha uma visão, ó, tem até uma passagem bíblica aqui, tá? Eu ia falar divas. Pô, é divas, que o podcast é meu, esqueci a louca. Aqui, divas. Eu tenho até uma passagem bíblica, porque é uma fase de transição mesmo. Quando eu era muito evangélica e muito da direita, e também comigo não aconteceu nenhuma coisa assim, nossa, eu me revoltei com Deus. Não, eu fui ler a Bíblia. Fui entender para cumprir um chamado, que eu cresci com esse chamado, né? Você vai ser pastora? Eu falei, pronto, agora eu tenho tudo, eu vou cumprir o meu chamado. Fui para a igreja e comecei a ler, comecei a estudar a Bíblia, estudar mesmo. Fiquei em Gênesis, porque tem muitas contradições na Bíblia. Eu até quero vir fazendo conteúdos falando de Bíblia, mas eu tô ainda estudando uma forma de falar a mensagem que eu quero falar, sem que pareça ofensa, sem que pareça ironia, sem que pareça que eu queira brincar com a fé das pessoas, porque eu sei o tanto que, para quem tá agora no hospital com filho doente, para quem tá desenganado dos médicos, esse Deus é a única esperança que a pessoa tem. Então eu não quero tirar essa esperança que as pessoas têm, mas eu, assim como você, eu quero ensinar as pessoas a pensarem e não ser massa de manobra. Porque realmente hoje em dia, se o cristianismo não se envolvesse... Eu penso em voltar a morar no Brasil, eu penso em investir no meu país, levar minhas filhas para lá com segurança, mas é difícil largar um país como a Suíça e investir no Brasil. Quem é que quer investir num lugar que as pessoas levam um livro como verdade? Você falou no início do programa que a maioria das pessoas são evangélicas. No Brasil, são quase 90% das pessoas são evangélicas. Uma pesquisa foi que eu vi agora. E quase 40% das pessoas querem a Bíblia como um livro de legislação. Isso é muito perigoso. Sabe, a Bíblia é um livro cheio de contradições e mesmo assim muitas pessoas levam isso como um livro da verdade. Mas querem fatiar a Bíblia, né? Querem fatiar. Pega aquilo os que versículos que interessam. E eu quero vir com essa Isso. proposta de ler a Bíblia junto com os cristãos. Porque tem muita coisa na Bíblia e toda vez que eu tô conversando com amigas cristãs, eu falo assim, vamos falar de Bíblia aqui. Eu adoro pegar um cristão pra falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia aqui, vem cá. E quando eu começo a falar de Bíblia, mas é mistério de Deus. Quando convence. Porque a Bíblia é impossível você... E não sei o quê. E eu quero ver com esse projeto, trazendo a Bíblia. Conta comigo. Eu tenho coragem. Eu tenho muitos seguidores de esquerda que são cristãos. Hoje eu botei a perninha assim, ó, fora... Agora eu vou puxar o braço. Aline, na dúvida, agradeça a todos. É isso. Tarde, axé, alá, Jesus, aê, Oxalá, ô glória. Que assim seja. Agradeço a todos, né? É isso, meu amor. Na hora do vamos ver, na hora do pegar pra capar, eu saio, eu chamo de Jesus, ela Xangô, tudo. O segredo é você olhar pro lado e ajudar a estender a mão. Não tem como você errar. Não tem isso. Não tem como dar errado. Você abrir as portas pra mim, você poderia estar descansando, você poderia estar passeando seus dias aqui, você abrir as portas, eu cheguei aqui toda... Na dúvida, eu agradeço a você. Muito obrigada por esse podcast, por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Eu amei. E eu espero ter deixado você falar. Eu falo muito de vocês que chegaram aqui. Foi lindo. A produção gostou? Produção, a gente tem produção. A produção fez assim, ó. Eu não sei fazer podcast, eu sei bater papo, eu sei conversar. E foi incrível. Isso aqui foi um bate-papo, tá bom? Obrigada. Beijo, obrigada, mano. Chegou a patroa. DVS Podcast.